O que o jogo de truco, o Fiat Maréia e Pioca Limão têm em comum? Estilo, elegância e sofisticação. Atributos esses que não serão encontrados aqui. Então já sabe, se prepare para ouvir as mesmas opiniões fecais de sempre. E sejam bem-vindos ao retorno deste lugar de sonhos que parece muito com a Disney. Estamos em tempos sombrios, em que é necessário manter a distância entre as pessoas e manter a quarentena. Mas você sabe de onde surgiu a quarentena? Não? Então senta aí, abre a torcida, pega um Dolly Guaraná trincando e me acompanha nessa jornada. Tudo isso teve início no Império Romano, entre 27 AC e 395 DC. O Império Romano não curtia muito as tribos vizinhas, era uma bagunça desgraçada, os caras faziam muito barulho, porque gostavam de sair no soco quando bebiam muita Bavária. E todos eles tinham uma característica em comum, possuíam barbas enormes, fazendo com que os romanos os chamassem de bárbaros por isso. Então começou a treta entre as tribos naturalistas e os romanos, pau no cu estraga-festa. O Império Romano, com anos de história e conhecimento agregado, tinha um conhecimento militar impecável, uma liderança sem igual. No ano de 100 DC, o líder militar Grandus Magus III, nome esse que até hoje não sabemos de onde veio, resolveu dar um fim a toda essa bagunça. E esse rapaz pomposo então treinou um exército de 5.000 homens para poder lançar uma investida nas tribos. Porém, ao prepararem os planos de guerra, foi avistada uma tropa expedicionária, provavelmente de origem bárbara. Calcularam ser 30 pessoas, mas era um pouco mais. Grandus Magus já deixou todos os seus soldados a postos e com o aproximar da caravana, viram que eram 40 pessoas, um terço a mais do que eles haviam imaginado. E mesmo essas pessoas possuindo roupas de plebeu e não apresentando nenhuma arma visível, não impediu que Grandus chegasse com o pé no peito nos próprios coitados e destralar o chicote na coluna deles. Então se teve início a um dos piores massacres já registrados. O exército de Grandus simplesmente foi derrotado por completo, junto com um terço de Roma. Eles só foram capazes de matar um inimigo, que era um senhor de 60 anos que sofria de hemorroida, e só morreu porque espirrou mais forte, menstruou pelo cu, fazendo com que escorregasse no seu próprio sangue e batesse com a muleira na espada de um soldado. E para piorar, essa caravana sequer levantou uma espada. O próprio exército se matou na euforia da batalha. Mas para não passar uma vergonha e uma desonra imensa, Grandus inventou a história da caravana grega da deusa Atena, que estava ajudando os bárbaros, e assim nasceu os 40 de Atena. A história foi passada de boca a boca e as pessoas se tremiam só de pronunciarem esse nome. E sempre que suspeitavam que eles poderiam invadir, as pessoas com o cu na mão gritavam aos quatro ventos: 40 de Atena! Os 40 de Atena! Só que o cagaço era tão grande que juntavam as palavras e no final ficou apenas quarentena. E com isso as pessoas se escondiam em suas casas e lá permaneciam até que fosse seguro. Então avançamos para 1947. Na cidade de Sicília. E nesse mesmo ano teve uma gripezinha leve, não sei se vocês estão familiarizados, se chama Yersinia pestis. Porém, ficou conhecida com seu nome mais meigo, que é a peste negra. A galera nessa época adorava abraçar um rato e ter um suco de pulgas em casa, fazendo com que essa desgraça se espalhasse. Então, o Dr. Franklin C. Sinatra, buscando uma razão ou uma forma de combater esse problema, descobriu que tudo isso era causado por pequenos homúnculos que invadiam nossos corpos e causavam as doenças. Por ser um homem muito intelectual, ele logo se lembrou da história dos 40 de Atena, ou os quarentena, e com isso mandou com que todas as pessoas se mantivessem em casa, abandonassem seus ratos e pulgas e parassem de cagar no chão da sala para evitar que os pequenos exércitos invadissem seus corpos. Então, se tornou uma prática comum a partir disso evocar a quarentena para manter as pessoas longe umas das outras e com isso evitar a propagação de doenças. E hoje em dia, com o crescimento do acesso à informação, tudo se torna meias verdades e cada um acredita no que bem entender. Mesmo evocando a quarentena, que é um pequeno exército nas ruas tentando te pegar. As pessoas não acreditam até verem com os próprios olhos.